O reino de Deus. Jesus diz: quanto ao reino de Deus, ele está em vós, e por toda parte. Há homens que creem em mim. Por enquanto estão espalhados, mas eles se sucederão sobre a terra através dos séculos. Depois ele será eterno, unido, perfeito no céu. Lá no reino de Deus será edificado o novo templo, isto é, lá onde estão os espíritos que aceitam a minha doutrina, a doutrina do reino de Deus, e que praticam os preceitos dele. E como será edificado se sois pobres e poucos? Na verdade, não são necessários o dinheiro e os poderes para edificar o edifício da nova morada de Deus, individual ou coletiva. O reino de Deus está em vós, e a união de todos aqueles que terão o reino de Deus em si, de todos aqueles que terão Deus em si, Deus que é a graça, Deus que é a vida, Deus que é a luz, Deus que é caridade. Será o grande reino de Deus sobre a terra, a nova Jerusalém, que chegará a expandir-se por todos os confins do mundo, e que completa e perfeita, sem emendas, sem sombras, viverá eterna no céu. Como fareis para edificar o templo e a cidade? Não sereis vós, mas será Deus que edificará esses lugares novos. Vós teríeis somente que dar-lhe a vossa boa vontade. Boa vontade é permanecer em mim. Viver a minha doutrina é boa vontade. Estar unidos é boa vontade. Unidos a mim, até formardes um só corpo, que é nutrido em cada uma de suas partes e partículas pela mesma seiva. Um único edifício que está apoiado sobre uma única base e conservado unido por uma mística coesão. Mas como sem a ajuda do Pai, que eu vos ensinei a pedir e que eu pedirei para vós antes de morrer? Vós não poderíeis estar na caridade, na verdade e na vida, isto é, ainda em mim e comigo em Deus Pai e em Deus Amor, porque nós somos uma única divindade. Por isso eu vos digo que tenhais a Deus em vós, para poderdes ser o templo que não conhecerá fim. Por vós mesmo não o poderíeis fazer. Se Deus não edifica, e não pode edificar onde não pode ter a sua morada, inutilmente os homens se agitam para edificar e reedificar. O templo novo, a minha igreja, surgirá somente quando o coração hospedar Deus, e ele convosco como pedras vivas, edificará a sua igreja. Eu sou o chefe místico. Pedro é o chefe visível. Porque eu vou voltar ao Pai, deixando-vos a vida, a luz, a graça, pela minha palavra, pelos meus sofrimentos, pelo Paráclito, que será amigo daqueles que me forem fiéis. Eu formo uma única coisa com a minha igreja, meu corpo espiritual, do qual eu sou a cabeça. A cabeça contém o cérebro, a mente. A mente é a sede do saber, a sede do saber. O cérebro é que dirige os movimentos dos membros por meio de seus comandos imateriais, os quais são mais válidos para fazer que se movam os membros do que qualquer outro estímulo. Observai um morto, no qual o cérebro morreu. Terá ele algum movimento em seus membros? Observai alguém que seja completamente estúpido. Não é verdade que ele é tão inerte que não saiba ter nem aqueles movimentos mais rudimentares e instintivos que até o mais inferior dos animais
que até o verme que nós esmagamos tem? Observai alguém no qual a paralisia desfez o contato dos membros, de um ou mais membros com o cérebro. Terá ele ainda movimento naquela parte que não tem mais ligação vital com a cabeça? Mas se a mente dirige com seus comandos imateriais os outros órgãos, são os outros órgãos, os olhos, os ouvidos, a língua, o nariz, a pele, que comunicam as sensações à mente. E são as outras partes do corpo que executam e fazem executar aquilo que a mente ordena, advertida pelos órgãos materiais e visíveis, quando o intelecto é invisível. Poderia eu, sem dizer-vos sentai-vos, conseguir que fiqueis sentados neste lado do monte? Mesmo que eu queira que vós sentais, vós não o sabeis, enquanto eu não traduzir o meu pensamento em palavras. E então eu as digo, usando para isso a língua e os lábios. Eu mesmo poderia sentar-me, se eu ficasse somente pensando que estou sentindo o cansaço das pernas se elas não quisessem dobrar-se e não me pusessem assim sentado? A mente tem necessidade dos órgãos e dos membros para poder fazer e executar as operações que o pensamento pensa. Assim também é no corpo espiritual que é a minha igreja. Eu serei o intelecto, isto é, a cabeça que é sede do intelecto. E Pedro, com seus colaboradores, são os que observam as reações, percebem as sensações e as transmitem à mente, a fim de que ela ilumine e organize o que é preciso fazer para o bem de todo o corpo. Depois, iluminados e guiados por uma ordem minha, possam falar e guiar as outras partes do corpo. A mão que afasta um objeto que pode ferir o corpo, ou afasta o que está corrompido ou pode corromper. O pé que passa por cima de um obstáculo sem esbarrar nele, sem cair nem ferir-se. Todas essas partes receberam da parte que dirigem a ordem de fazê-lo. O menino e até o homem que se salvou de um perigo, ou que há uma vantagem de qualquer tipo, instrução, bons negócios, casamento, boa aliança, graças a um bom conselho recebido, ou para uma boa palavra dita, é por aquele conselho e por aquela palavra que não se prejudicou ou que se beneficiou. Assim será na igreja. O chefe e os chefes, guiados pelo divino pensamento e iluminados pela divina lei, instruídos pela palavra eterna, darão as ordens e os conselhos, e os membros os porão em prática, e obterão a saúde espiritual e uma vantagem espiritual. A minha igreja já é assim, porque já possui o seu chefe sobrenatural e o seu chefe divino, e tem os seus membros, que são os discípulos. Ela é ainda pequena, por enquanto, é como um germe que se forma, perfeita unicamente no chefe que a dirige, e imperfeita no resto, que ainda tem necessidade de um toque de Deus para ficar perfeita, e do tempo para crescer. Mas em verdade eu vos digo que ela já o é, e que é santa por aquele que é seu chefe e cabeça, e pela boa vontade dos justos que a compõem. É santa e invencível. Contra ela se apresentará 1.000 vezes, com 1000 formas de batalha, o inferno feito de demônios e de homens demônios, mas não prevalecerão. O edifício será sempre firme. Mas o edifício não é feito de uma só pedra. Observai o templo, já vasto, belo ao sol que se põe, é feito talvez de uma só pedra? É um complexo de pedras que formam um todo único e harmônico. Ele se chama o templo, ou seja, uma unidade. Mas essa unidade é feita das muitas pedras que a compuseram e formaram. Teria sido inútil fazer os fundamentos se eles não tivessem depois que sustentar as paredes e o teto, se sobre eles não se tivesse que erguer as paredes para sustentarem o teto, se antes não tivessem sido feitos, em primeiro lugar, os fundamentos sólidos e proporcionais para uma construção maciça e de grandes dimensões. Assim, com esta dependência das partes uma da outra, é que surgirá também o templo novo,
pelos séculos. Vós o edificareis, apoiando-o sempre sobre os fundamentos que eu lhe dei, perfeitos e nas proporções requeridas por sua amplidão. Vós o edificareis sob a direção de Deus, servindo-vos das coisas a serem usadas para levantá-lo. Espíritos que são a morada de Deus. Deus mora nos vossos corações, para fazer deles pedras polidas e sem fendas para um templo novo. Será o seu reino estabelecido com as suas leis no vosso espírito. Senão, vós seríeis como tijolos mal cozidos, madeira carunchada, pedras lascadas e quebradiças que não têm consistência, e que o construtor, se for experiente, rejeita, ou então falham, não resistem à pressão, fazendo que uma parte desmorone se os construtores colocados pelo Pai na construção do templo são construtores ídolos de si mesmos, que se pavoneiam em seus corações sem vigiarem e se esforçarem na construção que vai se levantando e com os materiais usados nela. São construtores ídolos, mestres de obras ídolos, guardas ídolos, são todos eles uns ladrões, ladrões da confiança de Deus e da estima dos homens, ladrões e orgulhosos, que só se comprazem em terem um meio de vida através da igreja e um modo para obterem um monte de coisas materiais que eles não observam se são bons ou já de qualidade vencida e que pode ser causa de ruína. Vós, ó sacerdotes, novos e escribas do templo novo, da igreja por mim regida, escutai, ai de vós, de quem vier depois de vós, de quem se fizer em vós ídolo, e não tomar cuidado, não supervisionar a si próprio e aos outros, os fiéis, a fim de observar bem a boa qualidade das pedras e da madeira, sem confiar nas aparências, e poderá causar ruínas, deixando que materiais já deteriorados ou até mesmo nocivos sejam usados na construção do templo, dando assim escândalo e provocando a ira divina. Ai de vós se deixardes que se formem fendas e paredes pouco seguras, tortas que podem cair porque não estão bem equilibradas nas bases sólidas e bem feitas. Não é de Deus o fundador da igreja, mas é de vós que viria o desastre, e dele seríeis responsáveis diante do Senhor e dos homens. Diligência, observação, discernimento, prudência, a pedra, o tijolo, a viga fraca, que em uma parede interna poderiam ser causa de tombamento, podem servir em partes de menor importância na construção e até a servir bem. É assim que deveis saber escolher, com caridade para não desgostar as partes fracas, mas com firmeza para não desgostar a Deus e arruinar o seu edifício. E se achais que uma pedra em um ângulo mestre não é boa ou não está bem equilibrada, sede corajosos, ousados, e procurai saber como tirá-la daquele lugar, e alinhai-a com o escopo de um santo zelo. Se ela grita de dor, não faz mal, ela vos abençoará durante os séculos, porque vós a tereis salvado. Removei-a dali e empregai-a em um outro trabalho. Não tenhais medo nem de afastá-la completamente, se virdes que ela vai ser causa de escândalo e de ruína, rebelde ao vosso trabalho. É melhor haver pouca pedra do que muito estorvo. Não tenhais pressa. Deus nunca tem pressa, mas tudo o que ele cria é eterno, porque é bem calculado antes de ser feito. Se não é eterno, dura tanto como séculos. Olhai como o universo. Olhai para o universo. Há muitos séculos, há milhares de séculos. Ele está como Deus o fez em operações sucessivas. Imitai o Senhor. Sede perfeitos como vosso Pai. Tende a sua lei em vós e o seu reino em vós, e não falhareis. Mas se não fosseis assim,
desabaria o edifício, e em vão teríeis trabalhado para erigi-lo. Desabaria, ficando dele apenas a pedra angular, os fundamentos. A mesma coisa acontecerá com aquele templo. Em verdade, eu vos digo que com aquele ali vai ser assim mesmo. E assim será com o vosso, se puserdes nele o que puseste neste. Partes estragadas pelo orgulho, pela avidez, pelo pecado, pela luxúria, como se desfez pelo sopro do vento aquela coluna de nuvens que parecia estar parada, formando uma vista tão bonita acima do cume daquele monte. Do mesmo modo, ao soprar de um vento de castigo sobrenatural e humano, desabarão os edifícios, que de santos só têm o nome. Tomai cuidado para que ninguém vos seduza no futuro, disse Jesus aos seus apóstolos. Eu sou Cristo, e não haverá outros Cristos. Por isso, quando muitos vierem dizer-vos, eu sou Cristo, e estiverem seduzindo a muitos, não acrediteis em suas palavras, nem que elas sejam acompanhadas por prodígios, embora estes possam ser reconhecidos como não bons, porque sempre estarão unidos ao medo, à perturbação e à mentira. Eis os sinais dos outros cristos falsos. Estarão sempre trazendo o medo, a perturbação e a mentira. Os prodígios de Deus, vós os conheceis, eles sempre vão vos dar uma santa paz, alegria, esperança, salvação, fé e conduzem a desejos de obras santas. E desejos santos. Os outros não. Por isso refleti sobre a forma e as consequências dos prodígios que podereis ver no tempo futuro do fim, por obra dos falsos profetas e falsos cristos, e de todos aqueles que se vestirão com vestes de salvadores dos povos, mas que serão umas feras que os arruinarão. Ouvireis também, e até vereis, falar de guerras e de rumores de guerras. E vos dirão, estes são os sinais do fim, mas não vos perturbeis, ainda não será o fim. É necessário que tudo isso aconteça antes do fim, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á um povo contra outro povo, nação contra nação, continente contra continente, e haverá pestilências, carestia, terremotos em muitos lugares, mas isso não será mais do que o princípio das dores. Então vos lançarão no meio da tribulação e vos matarão, acusando-vos de serdes os culpados pelos sofrimentos deles, esperando sair disso com a perseguição e a destruição dos meus servos. Os homens acusam sempre os inocentes de serem eles as causas do seu mal, que os pecadores criam para si mesmos. Eles acusam o próprio Deus, que é a perfeita inocência e a bondade suprema, de ser ele a causa do sofrimento deles e daqueles que são seus seguidores. E assim também farão neste tempo do fim convosco. Vós sereis odiados por causa do meu nome, e será ainda Satanás que os está assolando. E surgirão falsos profetas que induzirão muitos ao erro, e ainda será Satanás o verdadeiro autor de tantos males. E com a multiplicação da iniquidade na terra se esfriará a caridade de muitos, mas quem tiver perseverado neste tempo até o fim será salvo. E é preciso que antes que este evangelho do reino de Deus seja pregado em todo o mundo, como um testemunho diante de todas as nações. Então virá o fim. Haverá uma volta de Israel ao Cristo, que o acolhe, e a pregação da minha doutrina em todo o mundo. Então Israel voltará ao Cristo. Depois virá um outro sinal, um sinal do fim do templo e do fim do mundo. Quando virdes a abominação da desolação, predita por Daniel,
quem me ouve procure entender bem, e quem lê o profeta saiba ler por entre as palavras. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para ir apanhar o que estiver em casa. E quem estiver em seu campo, não volte à sua casa para apanhar o seu manto, mas fuja sem olhar para trás, a fim de que não lhe aconteça não poder fazê-lo mais. E ele nem mesmo se vire para olhar, quando fugir, a fim de não conservar no coração o espetáculo horrendo e enlouquecer por isso. Ai das grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, e ai delas se a fuga tiver que ser em dia de sábado. Não seria bastante a fuga para quem quisesse se salvar sem pecar. Rezai, pois, para que não aconteça no inverno ou em dia de sábado, porque a tribulação será muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até essa hora. Nem haverá nunca mais outra semelhante, porque essa será a última. Se não fossem abreviados estes dias em atenção aos eleitos, ninguém se salvaria, porque os homens satanases se aliarão ao inferno para atormentar os homens. E já então, para corromper e arrastar para fora do caminho justo aqueles que se conservarem fiéis ao Senhor, surgirão os que dirão assim: o Cristo está lá, o Cristo está aqui, está em tal lugar, ei-lo, é este. Não creais. Ninguém creia, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e portentos tais que induzirão ao erro, se isso fosse possível, até os eleitos, e ensinarão doutrinas em aparência tão consoladoras e boas que seduzirão até os melhores, se com eles não estivesse o Espírito de Deus que os iluminará sobre a verdade ou sobre a origem satânica de tais prodígios e doutrinas. Eu vô-lo digo, eu vô-lo ensino, para que vós possais acautelar-vos, mas não tenhais medo de cair. Se estiverdes de pé, firmes no Senhor, não sereis arrastados às tentações e à ruína. Lembrai-vos disso que eu vos disse. Eu vos dei o poder de caminhar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal, porque tudo vos estará sujeito. Eu vos faço lembrar também que para conseguirdes isso, deveis ter Deus em vós, e deveis alegrar-vos, não porque dominais as potências do mal e as coisas venenosas, mas porque o vosso nome está escrito no céu. Permanecei no Senhor e em sua verdade. Por isso ainda eu vos repito, qualquer coisa que vos disserem de mim, neste tempo, não creiais. Somente eu é que disse a verdade. Somente eu é que vos digo que o Cristo virá. Mas quando chegar o fim, por isso se vos disserem, ele está lá no deserto, não vades lá. Se vos disserem, ele está naquela casa, não lhes deis atenção. Porque o Filho do Homem, em sua segunda vinda, será semelhante a um relâmpago, que sai da nascente e chispa até o poente, em um tempo tão breve como o piscar de olhos, e deslizará sobre o grande corpo, que logo se tornará um cadáver, acompanhado de anjos luminosos, e pôr-se-á a julgar, no lugar, seja onde for, em que estiver o corpo, lá se reunirão as águias. E logo depois da tribulação daqueles últimos dias, da qual eu vos já falei, eu falo agora do fim dos tempos e do mundo, e da ressurreição dos ossos, coisas que os profetas falam. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão como bagos de uva que caem de um cacho maduro demais, e que um vento tempestuoso sacode, e as potências do céu tremerão. E então no firmamento escuro aparecerá, fulgurante, o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra chorarão, e os homens verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. E ele dará ordens aos seus anjos que ceifem e vindimem, que separem o joio do trigo, que lancem as uvas na dorna, porque terá chegado o tempo da grande colheita da semente de Adão, e não teremos mais necessidade de conservar a esgalha nem a semente,
porque não haverá mais a perpetuação da raça humana sobre a terra morta. E dará ordens aos seus amigos para que, ao alto som das trompas, reúnam os eleitos aos quatro cantos da terra, de uma extremidade à outra do céu, a fim de que estejam ao lado do divino juiz para julgarem com ele os últimos viventes e os ressuscitados no juízo final. Da figueira, aprendei esta semelhança, quando vedes que seus ramos ficam tenros e soltam folhas. Sabeis que o verão já vem perto. Assim também, quando virdes todas essas coisas, ficais sabendo que o Cristo está para chegar. Em verdade eu vos digo, não passará esta geração que não me quis, antes que tudo isso aconteça. A minha palavra não falha. O que eu digo acontecerá. O coração e o pensamento dos homens podem mudar, mas minha palavra não muda. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E quanto ao dia e à hora exata, ninguém os conhece, nem mesmo os anjos do Senhor, mas somente o Pai. Como nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos tempos de antes do dilúvio, os homens comiam, bebiam, se desposavam, se uniam, sem prestarem atenção ao sinal no dia em que Noé entrou na arca, e abriram-se as cataratas dos céus, e o dilúvio submergiu todos os seres vivos e todas as coisas. Assim também será quando for a vinda do Filho do Homem. Quando chegar a hora, 2 homens estarão perto um do outro. No campo, no juízo final, um será levado enquanto o outro será deixado. 2 mulheres estarão ocupadas em fazer girar o nó do moinho. Uma delas será levada, a outra será deixada. Isso é o que farão os inimigos aqui na pátria, e mais ainda os anjos que irão separar o trigo do joio e não terão tempo de se prepararem para o julgamento pelo Cristo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Senhor. Pensai de novo no seguinte: se o chefe da família soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que ele desposasse sua casa. Portanto, vigiai e orai, estais sempre preparados para a vinda do Senhor, sem que os vossos corações fiquem entorpecidos pelo abuso e a intemperança de todas as espécies, e os vossos espíritos estejam distraídos e obtusos para as coisas do céu, por causa dos excessivos cuidados com as coisas da terra. E o laço da morte pode vir a qualquer momento e vos apanhe de repente, quando estiverdes despreocupados. Porque lembrai-vos bem, todos tereis que morrer, e essa é a minha vinda antecipada para cada homem. Todos os homens, uma vez nascidos, devem morrer, e nessa morte há uma particular vinda do Cristo, e em seguida um juízo particular que será repetido com todos juntos no dia da vinda solene do juízo final do Filho do Homem. Que será então que acontecerá ao servo fiel e prudente, que foi posto pelo patrão a servir aos servos o alimento enquanto ele estava ausente? Feliz será ele se o seu patrão, ao chegar de repente, o encontrar fazendo o que deve com diligência, com justiça e amor. Em verdade eu vos digo que ele lhe dirá: vem, servo bom e fiel, tu mereceste o meu prêmio, toma e administra todos os meus bens? Ao contrário, se ele aparentava, mas não era bom e fiel, e seu interior era mau, assim como no exterior ele era hipócrita, pois logo que o patrão havia partido, ele começou a dizer em seu coração: o patrão vai tardar a voltar. Vamos aproveitar este belo tempo e começar a baterem uns criados e a maltratar os outros, dando-lhes pouca comida e pouco das coisas necessárias, a fim de poder ter mais dinheiro para poder gastá-lo em folganças e com os bêbados. Que é que irá acontecer? Acontecerá que o patrão, ao chegar de repente, quando aquele servo ainda estava pensando que o patrão estava longe, ao ver o mau procedimento do servo, lhe tomará o dinheiro, o tirará do cargo e o expulsará como é de justiça. E assim ele ficará naquela situação. O mesmo acontece com o pecador impenitente, que não pensa que a morte pode já estar perto e também perto do seu julgamento. E só procura gozar e abusar desse gozo, dizendo: depois eu me arrependerei. Em verdade eu vos digo que ele não terá tempo de fazer isso,
e será condenado a ficar no lugar onde há um tremendo horror, onde se ouvem as blasfêmias e se vêem o pranto e a tortura, e de lá ele só sairá para o juízo final, quando tornará a revestir-se de sua carne ressuscitada, para assim apresentar-se completo ao juízo final. Assim como foi completo o seu pecado durante sua vida terrena, e com o corpo e alma ele se apresentará ao juízo de Jesus, que ele não quis aceitar como seu Salvador. Todos estarão lá, acolhidos diante do Filho do Homem, uma multidão incalculável de corpos restituídos, uns pela terra, outros pelo mar, e recompostos todos, depois de terem virado cinza há muito tempo. E nos corpos estarão os seus espíritos. A cada carne que voltou ao seu esqueleto corresponderá ao seu espírito, aquele que a animou por algum tempo nesta terra. E estarão todos aprumados diante do Filho do Homem, que estará esplendente em sua divina majestade, sentado no trono de sua glória e assistido pelos seus anjos. E ele separará os homens uns dos outros, pondo de lado os bons e do outro os maus, como um pastor que separa as ovelhas, pondo-as à direita e os cabritos à esquerda. E dirá com voz afável e com um semblante benigno aos que pacíficos e formosos, com uma beleza gloriosa no esplendor do corpo santo, olharão para ele com todo o amor de seus corações. Vinde, ó benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o começo do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui um peregrino e me hospedastes, estive nu e me vestiste, doente e me visitaste, estava prisioneiro e foste levar-me conforto. E os justos lhe perguntarão: quando foi, Senhor, que te vimos com fome e te demos de comer? Que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? Te vimos nu e te vestimos? Te vimos enfermo ou encarcerado e te fomos visitar? E o Rei dos Reis lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizestes uma dessas coisas a um daqueles menores entre os meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E depois o juiz se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e lhes dirá, com o rosto sério e com os olhares que serão como flechas, que fulminarão os réprobos, e em sua voz ressoará a ira de Deus. Fora daqui, longe de mim, ó malditos! Ide para o fogo eterno preparado pelo furor de Deus, para o demônio e para os anjos das trevas, e para aqueles que lhes deram ouvidos, quando eles lhes falavam na libidinagem tríplice e obscena. Eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estive nu e não me vestistes, fui peregrino e me repeliste, estive doente e encarcerado e não me visitaste, porque vós só conhecias uma lei, a do prazer do vosso eu. E eles lhe dirão: quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, peregrino, enfermo ou encarcerado? Em verdade, nós não te conhecemos? Não estávamos presentes quando estiveste sobre a terra? E ele lhe responderá: é verdade, vós não me conhecestes, porque não estáveis lá presente quando eu estive sobre a terra. Mas vós conhecestes a minha palavra e estivestes no meio de vós os esfomeados, os sedentos, os nus, os doentes, os encarcerados. Porque é que não fizestes a eles o que talvez terias feito a mim? Pois quem disse que aqueles que me tiveram em seu meio fossem misericordiosos para com o Filho do Homem? Não sabeis que nos meus irmãos estou eu? E onde estiver sofrendo um desses meus irmãos menores, sou eu que lá estou? E o que o tiverdes deixado de fazer a um destes meus irmãos menores, foi a mim que o deixastes de fazer, a mim, o primogênito dos homens. Ide, e queimai em vosso egoísmo, ide, que vos envolvam as trevas e o gelo, pois trevas e gelo é o que fostes, mesmo conhecendo onde é que estava a luz e o fogo do amor. E eles irão para o suplício eterno, enquanto os justos entrarão na vida eterna. Estas são as coisas futuras. O Senhor nos apresenta através do Evangelho de Maria Valtorta no capítulo 596.
Nós queremos muito, muito mesmo, estarmos preparados para a vinda do reino de Deus, para a vinda de Jesus na sua última vinda, na segunda e última vinda no juízo final. Mas agora, antes da vinda, o reino dele irá acontecer. Nós estamos clamando a vinda do reino, para depois dessa vinda do reino, ser a vinda de Jesus no final. Queremos você, meu irmão, minha irmã, junto conosco, trabalhando em prol da vinda deste reino. Incansável nós trabalhamos, incansáveis nós somos para poder trazer para todos a graça do Senhor, a vida divina que vem através do amor de Deus por nós. Ele mesmo se preparará